dia, boa tarde ou boa noite, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do podcast Gente Latina. Meu nome é Gabriel Lopes e hoje irei trazer para vocês um pioneiro do estudo sobre a influência do colono preto na cultura baiana. Falo de Manuel Raimundo Quirino. Para esse episódio, eu utilizei como base de estudo o livro de uma estudiosa sobre Quirino, a Sabrina Glandt-Hill. Ela reuniu em um livro artigos que estudaram e falaram sobre Manuel Quirino. Dividi esse episódio em 3 blocos. No primeiro bloco, será uma biografia de Manuel Quirino. No segundo bloco, explico sobre os seus livros e seus estudos. E no terceiro bloco, as condições finais deste episódio. Apenas relembrando a vocês, caso não tenham ouvido o episódio anterior sobre o Eduardo Galeano, convido-o para ouvir o episódio. Então, tenham todos um bom episódio. Bloco 1. A vida de Manuel Raimundo Quirino. Manuel Quirino nasceu em Santo Amaro da Purificação, na Bahia, em 1851. Ainda não foi possível descobrir se os seus pais eram ex-escravizados ou já escravos livres. Isso acontece porque, na época, não se tinha o costume de se guardar documentos ou de fazer os documentos, mas sabemos que os seus pais morreram de cólera em uma pandemia. Ele ficou órfão aos 4 anos de idade e foi adotado por uma amiga da família, que o levou para Salvador, onde ele teve uma boa educação. Teve como tutor o bacharel de letras, o professor Manuel Correia Garcia. Uma curiosidade com um tom de fofoca, Sabrina Glandt-Hill, em sua pesquisa, foi atrás de documentos do Quirino, e ela acabou descobrindo que no documento de falecimento de Quirino, os nomes de seus pais eram outros, e levantou uma suspeita que talvez o Manuel Correia, o seu tutor, poderia ser o seu pai biológico, mas isso é apenas uma fofoca. Manuel Correia é fundador do primeiro Instituto Histórico da Bahia, lá em 1856. Ele era um estudioso das artes, poeta e político. No ano de 1860, aos 17 anos, Manuel Quirino foi recrutado pelo exército brasileiro para lutar na Guerra do Paraguai, mas ele não vai para o campo de batalha. Foi levado para o Rio de Janeiro trabalhar como escrevente do batalhão. Com o final da guerra em 1870, Quirino não queria ficar no exército, então, com uma ajuda de um amigo do tutor, consegue sair do exército e acaba voltando para a Bahia. E lá, ele se dedica aos estudos de francês. Em 1872, ele se torna aluno fundador do Liceu de Artes e Ofício da Bahia. Começa a estudar sobre arte e pintura e em 1877, um dos seus professores do liceu cria a Escola de Belas Artes e Quirino é contratado como pintor. Em 1882, se torna um grande estudioso de desenhos geométricos e se forma em desenhista. E, no mesmo ano, se torna membro júri de exposições da Escola de Belas Artes. Ele tenta realizar um curso de arquitetura, mas ele acaba desistindo logo desse curso. Quirino também era bastante revolucionário, ajudou na escritura da abolição da escravatura. Óbvio que para ele a abolição tinha outros motivos, já que ele era negro e tinha muito contato com os escravizados. E ainda ajudou a organizar a primeira cooperativa de operários, chamada de Liga Operária Baiana. Nesta cooperativa, ajudava os operários a conquistarem os seus direitos civis de trabalho e, por causa deste movimento, ele se tornou muito ativo na política da Bahia. Mas ele era bem discreto, fazia apenas o que julgava ser necessário. A Liga Operária começou a ter algumas divergências de ideias e ela acabou sendo extinta, mas Manuel não vai desistir da luta e ele lança uma revista chamada A Província. O lançamento desta revista está datado em 1887 e vai até o ano de 1888. Com o fim da revista, Quirino é chamado para fazer parte do diretório do Partido Operário, mas também há uma outra organização que ela vai ser extinta. Em 1890, ele é chamado para trabalhar no Conselho Municipal de Salvador, e ele fica até 1899, quando ele se abdica do cargo para poder realizar o seu estudo sobre o povo baiano. Manuel Raimundo Quirino era bem intelectual, ele fez um monte de livros e artigos, mas
mesmo ocupando com cargos públicos ou ajudando na Liga Operária, ele escrevia muito. Ele chegou a ser professor de uma escola de órfãos e, como eu já disse, professor no Liceu de Artes. Ele falece em 1923, vítima de malária. E, para finalizar essa rápida biografia, os institutos Geográfico e Histórico da Bahia, Liceu de Artes e Ofício e Escola das Belas Artes fizeram algumas homenagens a Quirino. E também a Câmara Municipal de Salvador homenageou pelos seus esforços intelectuais e ações públicas. Bloco 2. Quirino era muito influenciado pelos seus professores e seu tutor, principalmente quando o assunto era a arte. Então, em 1909, ele faz 2 livros sobre a arte da Bahia. Só que ele considerava artista vários tipos de gente, mas uma das características é que ele tinha que ser baiano. Mas quem ele considerava como artista? Bom, músicos, arquitetos, construtores civis, pintores, pedreiros, mecânicos e várias outras profissões da época. O que mais me chamou a atenção sobre as pessoas que ele escrevia nos livros é que, para ele, a relação da cor não é importante, pois, para Quirino, a cor não interfere na capacidade de alguém fazer algo. Então, ele não cita se a pessoa é branca, negra ou mulata, salvo alguns artistas que ele acaba citando que é negro, mas são muitos poucos. E aqui já dá para perceber um pouco da sua militância. Quirino sempre foi muito ativo na parte social. A Liga Operária e o Partido dos Operários têm uma influência enorme sobre a sua visão do povo baiano. Então, em 1916 e até 1919, ele faz 3 livros com os títulos A Raça Africana e Seus Costumes na Bahia, A Bahia de Outrora e o seu mais conhecido, O Colono Preto como Fator da Civilização Brasileira. Mas antes de debruçarmos nas ideias de Quirino, temos que ter em mente que a abolição não é apenas para acabar com a escravização, e sim porque a forma de trabalho estava em mudança. A Inglaterra já estava na sua segunda revolução industrial, e para os britânicos ganharem dinheiro era necessário ter pessoas que ganhavam algum dinheiro, salário, para poder comprar os seus produtos que eles iam mandar para cá. Mas também existiam muitas pessoas que eram contra esse movimento abolicionista. Para piorar a situação, começa uma grande onda do darwinismo social e a eugenia. E os principais influenciadores que difundiram aqui no Brasil essas ideias foram Gobineau e o Herbert Spencer. Mas o que eles pensavam? Bom, eles tinham um conceito de que o negro é inferior intelectualmente, e por serem inferiores, eles deveriam obedecer os mais evoluídos, os europeus. E qual foi o pensador mais influenciado por eles aqui no Brasil? Um cara que era médico, chamado Nina Rodrigues. Ele vai criar um livro sobre a formação do Brasil, e nesse livro ele defende que os negros, indígenas, mulatos deveriam ser tratados de formas diferentes em relação ao branco em todos os âmbitos jurídicos, pois, para ele, o negro, indígena e mulato sujam o país. São etnias e raças que não servem para nada. Por isso, ele defendia que o Brasil deveria estimular a chegada dos brancos europeus para que houvesse a mestiçagem, extinguindo a cor negra e excluindo a cultura africana. E uma rápida explicação do que se trata o darwinismo social e a eugenia. A eugenia é fazer a mistura das raças para que haja apenas uma delas, que no caso aqui citado, eles utilizam que o branco tem que se sair sobre o preto, e para poder fazer essa mistura e ter apenas o branco. E o darwinismo social? Nada mais, nada menos que a lei do mais forte. O povo com mais intelecto consegue sobreviver, e o menos intelectual deve se subjugar ao mais forte. E agora entrando nas ideias de Quirino em seus 3 livros. O que me chama muita atenção é que ele consegue provar essas ideias impostas pelo darwinismo social e a eugenia são uma pura balela. Isso dá pra ver em todos os seus livros. E me incomoda. E o que me incomoda é que, mesmo provando que Manuel Quirino era intelectual,
a Academia Científica, na época de Quirino, caracterizou como desprovido de metodologia científica. E, convenhamos, sabemos o porquê disso, né? Nos 3 livros citados, a sua preocupação é de mostrar como o povo negro era importante para a construção da Bahia. E é nesses 3 livros que ele começa a desmentir esses pensadores. Ele era inovador em vários aspectos. Ele vai pensar o seguinte: se Roma e Grécia é o berço da civilização europeia, então, para o Brasil, o berço da civilização seria a África. Outro ponto inovador é que ele utilizava a palavra escravizado, ao invés de apenas escravo. E por um simples motivo: a palavra escravizado remete à pessoa que se torna escrava, mas ela não se torna escrava por bondade, e sim ela é forçada a ser aquilo. Então ela vira posse de alguém, ela deve se submeter às ordens ainda de um dono. E já a palavra escravo remete como se a pessoa quisesse ser escrava. Atualmente, muitos professores das áreas de ciências humanas estão utilizando a palavra já escravizado, justamente para poder colocar isso na consciência dos alunos, que você não se torna escravo, você é escravizado. Outro ponto que ele usa o próprio darwinismo social como base em seus textos. Ele explica que o povo preto apenas tem um intelecto inferior por causa de que nunca tiveram uma oportunidade para fazer outras atividades. Sempre foram abusados e por causa desses abusos não houve a evolução do intelecto. E para finalizar esse bloco, seu último livro é referente à culinária baiana. Ele vai mostrar como a comida baiana é influenciada pela cultura africana. E ele começa a comparar as comidas das regiões aqui do Sudeste, quando ele veio aqui para a Guerra do Paraguai, com a comida do Nordeste. Os objetivos dos livros de Quirino é mostrar que a cultura da Bahia era tão rica quanto as da região Sul e Sudeste, que foram as regiões com mais influência nobre europeia. Bloco 3. Chegamos ao fim de mais um episódio e espero que vocês tenham gostado dessa conversa sobre a vida e as pesquisas de Manuel Raimundo Quirino. Se você se interessou por ele, deixo aqui na descrição deste episódio os links para os livros, vídeos, sites e podcasts que falam sobre ele. E lembrando, se você está ouvindo este podcast pelo YouTube ou TikTok, deixe aquela curtida, comente caso tenha alguma dúvida, ou gostaria de abrir alguma discussão para debate. E para todas as plataformas, tanto de áudio ou de vídeo, compartilhem o podcast, isso ajuda bastante. Se você quer indicar alguma pessoa que também influencia ou influenciou a cultura da América Latina, comente aqui no vídeo. Agradeço a sua presença e até o próximo episódio.